Renata Monerá, boa tarde. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvintes. Você acredita que é o último programa da temporada hoje? Da temporada, isso me consola, gente, que já estaremos de volta. Exatamente. A gente decidiu isso no início do ano, por conta da minha rotina maluca, que esse ano a gente faria temporadas e com temas específicos, o que é mais delicioso ainda. E essa hoje eu despeço de uma temporada tão simbólica para mim, que é a temporada que eu fiz 50 anos junto com vocês, né? Eu vivenciei esse aniversário junto com vocês, essa mudança que eu ritualizei com os meus 50 anos junto com vocês, né? E ritualizar é a palavra-chave de hoje, né? Exatamente. Então, eu achei que trazer esse tema de rituais seria super oportuno, né? Primeiro, eu queria fazer, antes de qualquer coisa, um agradecimento, porque o tema hoje a gente fala sobre casa e cotidiano. E a Nova Brasil foi, de fato, a minha casa nesses 2 últimos anos, muito especial. Então, quero agradecer a todos vocês, toda a equipe da Nova Brasil e todos os ouvintes que foram tão carinhosos comigo durante todo esse tempo. Mas vamos falar um pouquinho, eu quis fechar esse momento, depois que eu falei de viagem, que eu falei de dinheiro, que eu falei de carreira, que eu falei de maternidade, eu queria falar sobre coisas muito simples, que são pequenos rituais no nosso dia a dia, que eles são ressignificados na maturidade, mas que eles significam grandes recomeços, porque a gente olha cada pequena coisa com uma nova perspectiva. Eu queria hoje propor para os ouvintes, para que a gente valorizasse esses pequenos rituais, porque eles não são só simbólicos, e eles não são só marcadores de um tempo, de um momento do dia. Eles são, de fato, a nossa vida. Porque às vezes a gente fica colocando, eu vi um post uma vez da Fernanda Torres falando, eu achei tão interessante, porque a gente fica colocando a energia assim, para a próxima festa, para o próximo momento. E a vida é o que acontece no meio disso tudo, né? A vida é o dia a dia. São as pequenas coisas que acontecem em cada momento do nosso dia. Então, eu queria convidar os ouvintes a prestarem atenção nesses pequenos momentos do dia. E por que eles são tão importantes nessa minha fase da maturidade? Eu elenquei algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, que eu ressignifiquei para mim. A refeição, de fato, que eu mais gosto no dia é o café da manhã. Você também, Babi? É sagrada e é um momento de muita gratidão, porque é um momento que tá a Muita família inteira ali, e é divertido, e é único, e é toda mão na massa, sou eu que faço, assim, é tão lindo para mim o café da manhã com meus Ai, que filhos, legal. meu marido. Eu tenho esse momento no final de semana, porque a rotina nossa. Mas é um momento que eu adoro, mas eu adoro. Eu ponho mesa todos os dias. E mesa bonitinha. Seja para mim, seja se a família está completa ou não, eu boto para todo mundo, mesmo que os horários sejam diferentes. Mas é o horário que eu não gosto de mexer no celular, eu desço com um livro, Lindo. né? É a hora que eu faço um cafezinho preto, é a hora que eu esquento um pãozinho, faço um ovo mexido, é a hora que, de fato, eu respiro. Eu tenho o privilégio de conseguir olhar para o meu quintal, então eu consigo ver verde, e é esse momento de muita conexão. Então, eu sempre gostei, mas agora é o meu momento, quase o meu momento predileto do dia. Esse momento que, incrivelmente, eu sou super faladeira, vocês sabem disso, mas é um momento que eu tô mais silenciosa. Tanto é que hoje eu fiquei sem voz, como tá todo mundo de férias, eu fiquei sozinha. Quando eu cheguei na academia, eu percebi que eu estava afônica. Olha! Porque eu estava tão quietinha ali, né? Lendo um pouquinho, e aí hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, porque não tive que levar a filha na escola. Quando eu cheguei para falar com o professor, eu estava completamente afônica, né? Então, o café da manhã, eu faço essa sugestão que vocês repensem isso, de quem pega o café, sai correndo, é um momento de se conectar com você, é a hora de dar um plug em você, né? Uma outra coisa que eu também sempre gostei de fazer, eu sou uma geminiana, dizem que geminianos são meio caóticos, né? Mas talvez eu tenha outras casas em signos mais organizados, porque eu adoro uma organização. Até porque eu acho que é para arrumar esse caos de tanta... Sim, o mundo já é muito caótico. O mundo, né? A nossa cabeça. Então, eu acho que eu preciso... E os rituais são importantes nesse momento. A rotina, para mim, é muito importante também. Então, arrumar gavetas. Se eu arrumo a minha gaveta, a minha bolsa, parece que eu arrumo a minha vida. Olha só. Né? Então, uma coisa que eu fazia muito esporadicamente, eu tenho feito com muita
Regularidade. Reincidência, é separar as coisas que eu quero doar, as coisas que eu quero dar, as coisas que não fazem mais parte, não é mais o meu estilo, né? Eu falei no programa passado o quanto eu tenho usado menos saltos, né? Teve um dia que eu doei mais de 10 saltos, porque não Olha faz mais aí. parte do meu estilo. Deixei alguns, eventualmente, mas eles já não fazem mais. Então, eu estou ressignificando as minhas coisas. Quanto mais eu arrumo a minha casa, parece que eu me arrumo, é uma terapia. Eu me arrumo também emocionalmente, espiritualmente, porque eu acredito de fato nessa energia que circula e através da doação, através de você passar para frente, né, de você não ter nada quebrado dentro de casa. Então, isso tem sido muito importante. Eu já fiz esse movimento grandioso, além dos pequenininhos diários, 2 vezes esse ano. Então, acho que foi bem legal, porque eu sinto a casa leve e eu também muito leve. Que lindo! Outra coisa que eu queria propor para os ouvintes não é a procrastinação por si só, mas é a gente se perdoar quando a gente não faz nada. A gente estava falando isso hoje, todo mundo aqui na rádio. Não é? A gente não se dá o direito de não fazer nada, né? Eu costumava fazer assim, e a gente agora com o celular, a gente não se dá mesmo, porque a gente está vendo um programa, está vendo uma série, mexendo no celular. Eu tenho tentado fazer esse esforço e tentado fazer sem culpa. Olhar as coisas acontecerem. Ou me dar a chance de colocar o pé no sol, sabe? Tá frio. Domingo eu fiz isso, quando eu tirei o tênis, eu tinha acabado de fazer uma caminhada no parque, coloquei o pé no sol, sabe? E me esforcei para não pegar no celular, não pegar no livro e falar, tá tudo bem, eu mereço isso. Eu mereço respirar vida, sabe? Respirar vida, respirar calma. Então, eu também queria propor isso, que, obviamente, com responsabilidade, que a gente se permitisse não fazer nada, muitas vezes, né? E os pequenos outros hábitos, eu poderia falar vários outros, mas queria deixar aí essa provocação, que eu também, nesses últimos tempos, né, tenho sido aí divulgadora da palavra, da leitura, né? Então, voltei a ler mais, sem preocupação de ler só livros técnicos, muito pelo contrário. Eu tenho uma característica de ler muitos mais livros ficcionais que me tirem da minha realidade e que, ao mesmo tempo, me ensinam tanto. Eu nunca fui uma cozinheira. Você é cozinheira, Babi? Eu gosto. Ai, então, eu na pandemia virei uma discípula da Rita Lobo, né? Eu já falei isso. Mas faço pouquinha coisa porque estou o dia todo fora de casa, a semana toda. E no final de semana também tenho uma competição aí com sogra e mãe. Então, é uma agenda. Eu sei, porque a gente tem filho, né? A gente tem que fazer. É uma agenda e a gente vai deixando a casa meio de lado. Mas tento fazer. O ouvinte que me acompanha há algum tempo sabe que eu mudei para uma casa há pouco tempo. Então, estou tentando tirar as pessoas de casa e levar para a minha. E tenho tentado cozinhar mais. E estou me surpreendendo com coisas que eu... Um dia desse eu comprei uma panela de barro preto, né? E resolvi fazer uma moqueca. E meu pai falou, você sabe fazer moqueca? Eu falei, não sei, mas vou aprender hoje. E você é minha cobaia. E ficou ótima. Porque também não tem mistério nenhum. Mas deu muito certo. E a gente ganha uma confiança, né? Quando as coisas... Mas pão ainda não rolou. Já perdi 3 vezes uma massa... Ainda acho que eu não tenho a mão boa, acho que é quente, talvez. Mas às vezes é pras coisas. Por exemplo, eu não faço comida salgada, almoço no dia. Sempre é o básico do básico, eu sou uma gororoba, assim, uma tragédia grega. Agora, pra pão e bolo, a minha mão é pra essa mãe. Ai, que delícia! Pão e bolo delícia. é comigo. Ó, e o último que eu queria deixar, assim, que eu já mencionei, mas é como eu tenho feito uma seleção de com quem e aonde eu quero estar. Não, gente, sem briga nenhuma. Aí isso vai mas dar... eu tenho feito vai ter um episódio extra. Onde eu que quero vai ter estar. Que ter um assunto só pra isso. Não, e eu tenho amigas que ficam achando engraçado, porque até assim, o meu esposo gosta muito de sair à noite, ele é bem baladeiro. E eu sempre fui baladeira também. Só que agora chega uma hora que o meu carisma vai no chão, acabou. Eu rendo até um determinado momento. E eu tenho deixado ele, sabe? Fica, se diverte, tá tudo certo. O Uber me leva, você vai me acompanhando, acompanhando a minha chegada até em casa, e tá tudo bem.
E eu tenho feito muito isso. Isso eu tenho um exemplo desse, mas feito com amigas, né? Entendendo o momento de cada uma. Antigamente eu tinha uma pressão enorme, eu preciso sair, eu preciso comemorar todos os aniversários, eu preciso fazer todas as visitas. Já, hoje, algumas amigas já entendem. Rê, você não estava com vontade. Eu falei, não, e falando a verdade, não estava no pique, estava chateada, ou estava muito cansada. Eu tenho uma expressão que eu falo bastante. Parece que um trem passou em cima de mim. É verdade, porque eu falo tanto, a minha cabeça é tão acelerada, que tem hora que eu só quero ficar caladinha, quietinha. E é isso que esses 50 me deram permissão. Eu me dei essa permissão. E aí vem uma série de dicas bem gostosas para curtir a sua solitude, se for o caso, porque não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que os rituais, sejam sozinhos ou com as outras pessoas, são incríveis, se você souber valorizá-los, e entender que eles são pequenos, né? São pequenos, não precisa fazer uma história grandiosa, uma grande viagem, uma grande formatura, uma grande festa de casamento. Isso tudo é lindo, é maravilhoso. Mas não só isso são rituais. Os rituais são esses pequenos que eles se conectam a recomeçar o dia, a recomeçar uma nova fase, recomeçar uma nova vida, né? Então, tem algumas dicas aí, eu estou preocupada com o horário, de filmes muito legais. Eu vou falar só de filme, e aí depois vocês leem lá no meu perfil do Instagram ou da rádio. Então, eu coloquei Julie Julia. Você já assistiu? Eu 20 amo, vezes. delícia, né? É uma história da Julia Child, que é a primeira grande cozinheira que foi para a TV, né, nos Estados Unidos, e uma menina chamada Julie que na gastronomia, na culinária, não é nem na gastronomia, na culinária, se conectaram em gerações e estabeleceram aí que através da comida elas se ressignificariam também. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é lindo, é um clássico, vale todo mundo ver e apreciar, principalmente a fotografia, a história, você andar de bicicleta junto com a Amélie, né? E um que eu amo também é Um Lugar Chamado Notting Hill, com a Julia Roberts, que é uma delícia, que você a tentativa de você mudar de papéis para poder entender a sua própria rotina, para você entender a sua própria vida. E é isso, tá lá nos nossos perfis, mais dicas de filme, série, livros, um pouquinho do que eu falei hoje. E eu espero encontrá-los aí no final do ano, numa nova temporada. E agradecer mais uma vez a todos vocês por serem a minha casa aqui. Ai, lindeza. Obrigada, gente. Foi um gostinho de quero mais. Obrigada, Rê. De nada, um beijo grande.